Olá! Nesta aula daremos continuidade ao estudo dos conceitos de trabalho de uma força e energia. Parte 2. Potência. Assim como a velocidade, potência é uma medida de rapidez. Define-se potência como a rapidez com que uma energia é transformada. Quando compramos um equipamento elétrico, como mostrado na imagem, é comum em sua embalagem informar o consumo de energia deste dispositivo em 1 segundo, ou seja, a potência. O valor de 6W na imagem significa que esta lâmpada ela consome da rede elétrica 6 joules de energia em 1 segundo. Por lei, todo eletrodoméstico deve conter essa informação em sua embalagem ou manual. Potência instantânea. Define-se potência instantânea de uma força, representada pela letra P, a taxa de variação na qual o trabalho de uma força é realizado em relação ao intervalo de tempo. Muito pequeno. Tão pequeno que tende a zero. Perceba que esta é a definição de limite, já comentado anteriormente. Substituindo a expressão do trabalho de uma força constante para esse pequeno deslocamento e representando o deslocamento por ΔS, percebemos que o limite de ΔS por ΔT, em um intervalo de tempo muito pequeno, é a definição de velocidade instantânea. Sendo assim, a potência instantânea será igual ao produto escalar da força vezes a velocidade. Ou seja, é igual ao módulo de F vezes o módulo da velocidade vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor velocidade. Também podemos escrever este produto como o módulo da componente da força paralela à velocidade vezes a velocidade, ou como o módulo da força F vezes a componente da velocidade que é paralela à força F. Potência média. A transformação de energia, como por exemplo o consumo de energia elétrica, ele pode variar durante o tempo. A potência média nesse intervalo de tempo pode ser calculada como a razão entre a quantidade de energia que foi transformada pelo intervalo de tempo. A unidade de potência no sistema internacional de unidade é a unidade de energia dividido pela unidade de tempo, ou seja, joule por segundo, que chamaremos de watt. Pela definição de potência instantânea, a unidade de potência no sistema internacional seria Newton vezes metros por segundo. Esta unidade também é do sistema internacional, pois Newton vezes metros por segundo é igual ao joule por segundo, que é igual ao watt. É comum, ao final do mês, recebermos uma conta de energia elétrica, trazendo a informação do consumo de energia durante o mês. O número que indica esta quantidade de energia costuma ter muitos dígitos no sistema internacional, o que dificulta sua escrita em uma folha de papel de tamanho reduzido. Por este motivo, é comum nesse tipo de documento utilizar-se uma unidade de medida de energia expressa em kWh, representada por kWh, pois contém uma quantidade menor de caracteres. Um recorte de uma conta de energia elétrica está sendo representada na figura, onde pode-se verificar o consumo de energia elétrica mensalmente. Veja que 1 kW é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao cubo, joules por segundo, vezes
3.600 segundos. Portanto, 1 kWh é uma unidade de energia e vale 3,6 vezes 10 elevado à quinta joules, em unidade do Sistema Internacional. Exercício. Calcule o trabalho realizado por uma determinada força em 20 segundos, sabendo que sua potência é constante e é igual a 3 watts. Resolução. Como somente há uma força atuando e sabendo que o trabalho é energia, podemos escrever que a potência média é igual à variação dessa energia pelo tempo, que é igual ao trabalho por tempo. Isolando o trabalho na expressão, encontraremos que esse trabalho é igual à potência média vezes o intervalo de tempo. Como essa potência é constante, a potência média é igual a esta potência. Substituindo os valores, encontraremos que o trabalho, o módulo do trabalho, é igual a 3 vezes 20. Portanto, esse trabalho é igual a 60 joules. Outro exercício. O motor eleva um corpo de massa m igual a 0,6 kg com velocidade constante de 2 metros por segundo. Calcule a potência da força de tração exercida pelo motor. Resolução. A potência instantânea ela pode ser dada por potência instantânea é igual ao módulo da força vezes a velocidade, uma vez que o vetor tração é o vetor força e o vetor tração é vertical e a velocidade também é vertical e para cima. Portanto, o ângulo entre a tração e a velocidade é igual a zero. Isto significa que o cosseno de 0 graus é igual a 1. Porém, o movimento ele é uniforme, né? Isso significa que o módulo da tração é igual ao módulo da força-peso. Assim, a potência instantânea pode ser calculada como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a velocidade. Substituindo os dados do enunciado, vamos encontrar que a potência instantânea é igual a 0,6 vezes 10 vezes 2, portanto, igual a 12 watts. Rendimento. Uma lâmpada, por exemplo, tem por finalidade iluminar o ambiente. Para seu funcionamento, absorve energia da rede elétrica, que é uma quantidade que é disponibilizada ao equipamento. É uma quantidade recebida, total, convertendo parte em energia luminosa, que é a quantidade útil, que é a quantidade para a finalidade. Porém, parte dessa energia é dissipada, é perdida na forma de calor. É uma quantidade não útil. Para saber, dentre todos os dispositivos, qual tem o melhor aproveitamento energético, pode-se realizar uma comparação entre a quantidade útil e a quantidade disponível. Define-se, então, rendimento como a razão entre a energia útil e a energia disponível. O termo quantidade útil pode ser a potência útil. A quantidade total pode ser a potência total. E a quantidade não útil pode ser a potência dissipada, pois o intervalo de tempo é o mesmo em cada potência. Esta expressão também pode ser escrita em outra forma, pois a quantidade útil é igual à quantidade total menos a quantidade não útil, ou seja, a quantidade dissipada, perdida. Rendimento não tem unidade, pois as unidades são simplificadas no momento da divisão. É comum que o rendimento de um equipamento seja expresso em porcentagem. Para obter o rendimento em porcentagem, basta multiplicar as expressões anteriores
por 100%. Exercício. Um motor elétrico consome uma potência de 600 watts. Desta potência, apenas 450 watts são utilizados na tarefa para a qual foi destinado. Qual é o rendimento desse motor? Resolução. Letra A. Aqui verificamos que a quantidade útil pode ser a potência útil e a quantidade total a potência total. Portanto, o rendimento é igual à potência útil dividido pela potência total, ou seja, 450 watts dividido por 600 watts. Realizando os cálculos, encontraremos que o rendimento é igual a 0,75, ou 75%. Vamos a outro exercício. Um motor de potência 5 HP é usado para retirar água de um poço cuja profundidade é 18 metros. Adote que 1 HP é igual a 0,75 kW e que 1 litro de água tem 1 kg. Se em 7 horas de operação forem retirados 420 mil litros de água, qual é o rendimento desse motor? Resolução. Veja que 1 HP é a unidade de potência, pois 1 HP é igual a 0,75 kW, e quilo significa 10 ao cubo, e o watt é uma unidade de potência no sistema internacional. Para elevar a água a 18 metros de altura, o motor deve realizar um trabalho útil com energia igual à variação de energia potencial adquirida pela água. Portanto, a potência útil pode ser calculada como sendo a variação da energia potencial dividido pelo tempo. Aqui utilizamos um módulo para garantir que a variação da energia potencial fique positiva, pois a potência é positiva. Utilizando a expressão para a energia potencial, ou seja, M vezes G vezes H, teremos que a potência útil é igual ao módulo da diferença de mgh final menos mgh inicial, pelo intervalo de tempo. Considerando que o fundo do poço tem altura igual a zero, e substituindo os valores dados no enunciado, teremos que a massa de água, que será igual a 420 mil quilogramas, uma vez que 1 quilo equivale a 1 litro de água, a gravidade é igual a 10 e a altura igual a 18. E que o intervalo de tempo de 7 horas, convertido em segundos, é igual a 7 vezes 3.600. Realizando os cálculos, vamos encontrar que essa potência útil é igual a 3.000 watts. Para determinar o rendimento, podemos utilizar a expressão rendimento igual a potência útil sobre a potência total, que é a potência do motor, que equivale a 5 HP. A potência útil é igual a 3.000, como determinado anteriormente. 5 HP significa 5 vezes 0,75 kW, mas quilo significa 1.000. Portanto, o rendimento é igual a 3.000 dividido por 5 vezes 0,75 vezes 1.000, que, realizando os cálculos, é igual a 0,8, ou seja, 80%. Conservação de energia mecânica e conservação de energia total. O princípio de conservação de energia mecânica, ele afirma que, se as forças externas que atuam em um sistema são forças conservativas, a soma das energias cinéticas e potenciais, antes e depois de uma transformação, devem ser iguais, ou seja, constante. Assim, podemos definir soma das energias cinéticas mais a soma das energias potenciais como sendo uma quantidade chamada de energia mecânica. Isso significa que o princípio de conservação de energia mecânica afirma que a energia mecânica antes e depois de uma transformação são iguais desde que as forças externas que atuam no sistema
são forças conservativas. Ao lado, temos um vídeo onde pode-se verificar a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Também é possível perceber que nem toda a energia cinética volta a ser potencial, pois a esfera não retorna à sua altura inicial, pois existe perda de energia devido à força de atrito entre a esfera e as moléculas do ar. Ainda assim, podemos falar em conservação de energia, desde que seja adicionada a energia dissipada à energia mecânica. O princípio de conservação de energia afirma que a energia pode converter-se de uma espécie em outra, contudo, não pode ser criada e nem destruída. A energia total, ela é constante. Vamos agora resolver um exercício já discutido anteriormente, mas com uma nova abordagem, utilizando o princípio de conservação de energia mecânica. Exercício. Um bloco de massa igual a 6 kg, ele é abandonado em um tobogã sem atrito. O bloco passa pelo ponto A com velocidade de 4 metros por segundo. Sabendo que a altura é igual a 0,6 metros, calcule a velocidade do bloco no ponto B. Resolução. Como as forças que atuam no bloco não são dissipativas, ou seja, são forças conservativas, a energia mecânica do sistema deve se conservar entre os pontos A e B. Assim, a energia mecânica em B é igual à energia mecânica em A. Mas a energia mecânica é igual à soma das energias potenciais com as energias cinéticas. Portanto, nesse problema, temos energia potencial gravitacional e energia cinética. Isso significa que a energia potencial gravitacional do corpo em B mais a energia cinética do corpo em B tem que ser igual à energia potencial gravitacional do corpo em A mais a energia cinética do corpo em A. Substituindo a energia potencial pela sua expressão mgh e a da energia cinética por mv² sobre 2, teremos que m vezes g vezes hb mais m vezes vb² sobre 2 tem que ser igual a m vezes g vezes ha mais m vezes va² sobre 2. Considerando o ponto B, com altura igual a zero e simplificando a massa na expressão anterior, teremos que 0 mais vb² sobre 2 mais g vezes ha, onde ha é igual a h, mais va² sobre 2. Utilizando os dados do enunciado, teremos que vb² dividido por 2 é igual a 10 vezes 0,6, mais 4² dividido por 2. Realizando os cálculos, vamos encontrar que a velocidade do bloco no ponto B é igual a 2 raiz de 7 metros por segundo. Vamos a mais um exercício. Exercício. Uma garota de massa 30 kg sai do repouso no ponto A e desliza pelo escorregador, como mostra a figura, passando pelo ponto B com velocidade de 6 metros por segundo. Qual o trabalho da força de atrito no trecho AB? Resolução. Como o atrito ele é uma força dissipativa, não podemos utilizar o princípio de conservação de energia mecânica. Temos duas maneiras de resolver este problema. Uma, utilizar o teorema do trabalho e energia cinética. Outra, utilizar o princípio de conservação de energia. Vamos à primeira resolução. Teorema do trabalho e energia cinética. O teorema do trabalho e energia cinética afirma que o trabalho total é igual à variação da energia cinética.
Mas o trabalho total é igual à soma dos trabalhos parciais, ou seja, a soma do trabalho da força-peso mais o trabalho da força de atrito mais o trabalho da força normal. Porém, o trabalho da força-peso é igual ao trabalho da força gravitacional, ou seja, igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. E o trabalho da força normal, ele é igual a zero, pois neste exercício a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato entre a garota e o escorregador. Mas a energia potencial gravitacional é igual a mgh. Assim, menos a diferença entre mgh no ponto B e mgh no ponto A, mais o trabalho da força de atrito, tem que ser igual a m vezes Vb ao quadrado sobre 2, que é a expressão para a energia cinética. Mas lembrando que no ponto a garota estava em repouso, sua velocidade é zero, portanto não tem energia cinética no ponto A. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o negativo da diferença entre 30 vezes 10 vezes 3 e 30 vezes 10 vezes 5, mais o trabalho da força de atrito, é igual a 30 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. Realizando os cálculos, encontraremos que o trabalho da força de atrito é igual a menos 60 joules. O sinal negativo indica que o sistema está perdendo energia, em concordância com o fato da força de atrito ser dissipativa. Segunda forma de resolução: conservação de energia. Como a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, podemos escrever que a energia mecânica em B mais a energia que foi dissipada é igual à energia no ponto A. Mas a energia que foi dissipada devido ao atrito. Portanto, a energia mecânica em B mais o negativo do trabalho da força de atrito é igual à energia mecânica em A. O sinal negativo ele foi introduzido pois o trabalho da força de atrito é negativo e nós devemos somar a quantidade de energia dissipada com a energia mecânica em B. Sendo assim, podemos escrever então que a soma das energias potenciais em B mais a soma das energias cinéticas em B menos o trabalho da força de atrito é igual à soma das energias potenciais em A mais a soma das energias cinéticas em A. Mas só tem uma energia potencial e cinética no ponto A e B. Isso significa que a energia potencial em B mais a energia cinética em B, menos o trabalho da força de atrito, é igual à energia potencial em A mais a energia cinética em A. Substituindo a expressão para a energia cinética e para a energia potencial, teremos então que m vezes g vezes a altura em B mais m vezes vb ao quadrado sobre 2 menos o trabalho da força de atrito é igual a m vezes g vezes HA mais zero, pois o corpo estava em repouso em A, ou seja, não tinha energia cinética em A. Substituindo as incógnitas pelos dados do enunciado, teremos que 30 vezes 10 vezes 3 mais 30 vezes 6 ao quadrado dividido por 2 menos o trabalho da força de atrito é igual a 30 vezes 10 vezes 5. Realizando os cálculos, vamos encontrar que o trabalho da força de atrito é igual a menos 60 joules. Perceba que este é o mesmo resultado que obtivemos no cálculo anterior, de outra forma. Encerramos aqui mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima!